Teoria comportamental, chamada também de behaviorista. É uma posição ferrenha e definitiva da teoria das relações humanas em relação à teoria clássica. Então, existe a teoria das relações humanas, que surgiu com Elton Mayo, e você tem um extremismo dela, que deu origem à chamada teoria behaviorista. Você tem aí como um dos principais autores o Herbert Simon, com seu livro Comportamento Administrativo, de 1947. Então, ele buscava o desenvolvimento de métodos para o diagnóstico da análise comportamental, do comportamento dos indivíduos. Né? Essa foi uma das principais contribuições dessa teoria para a administração. Então, o que vem a ser o comportamento organizacional? É o estudo da dinâmica das organizações e de como os grupos e indivíduos se comportam dentro delas. Então, o comportamento das pessoas nas empresas, dos órgãos onde trabalha, pode ser um órgão público, por exemplo. É uma ciência interdisciplinar. Por quê? Você tem questões de administração, vai ter muita questão de psicologia, de sociologia, até mesmo de economia. Então, tudo isso entra aqui nesse estudo interdisciplinar. E baseado em fatores como motivação e liderança. Motivação. Aqui a gente trouxe um estudo clássico, que é da pirâmide de Maslow. Assim, não chega a ser uma teoria científica, mas é uma ideia muito interessante para a gente pensar na questão da motivação. O que é que motiva uma pessoa? De acordo com Maslow, existe uma hierarquia de motivação. As pessoas são primeiramente motivadas por questões fisiológicas, que estão na base aqui da pirâmide. Então, é a questão de comida, água, sono, sobrevivência. Se a pessoa já tem isso, ela vai buscar segurança. Então, segurança da família, do corpo, da propriedade. Isso aqui são os níveis básicos, esses dois primeiros, né? Nível fisiológico e nível de segurança. Só que o ser humano, ele nunca para. Ele sempre quer mais, digamos assim. Então, tendo isso, ele vai querer, vai se motivar para fazer as coisas por uma questão social ali. De amor, amizade, família, comunidade. Aí o próximo nível é estima, precisa de reconhecimento, status, autoestima e, por fim, realizações pessoais ali. Criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Isso aqui é importante, porque você tem que saber que nem sempre só isso aqui vai ser só você proporcionar aqui uma segurança, uma fisiologia, que é o básico, vai ser motivador para os funcionários da sua empresa. Tá? Então, o ideal é que você consiga ajudar com que todos cheguem aqui nesse último nível aqui da pirâmide. Liderança. Bom, liderança a gente precisa distinguir o chefe do líder. Tá? O chefe, ele é aquele cara que só faz da ordem, mas geralmente fica lá no cantinho dele e não ajuda os empregados. E ele dá a ordem, quando ele está presente todo mundo faz. Quando ele vai embora, o pessoal não faz, né? Ele acaba sendo um mala, aquela pessoa que você não gosta, que é autoritário. O líder, é claro que ele vai ser superior, né? Ele vai continuar te dando ordem, mas ele vai estar te ajudando, ao invés de te botar para baixo. Ele vai estar fazendo também um trabalho com você, ele vai estar aqui puxando a empresa junto com os funcionários. E mesmo se ele se ausentar por um momento, as pessoas vão continuar fazendo por uma questão de respeito. Então, a liderança, ela é algo que deve ser conquistada. Ela pode ser formalizada, mas não conquistada. O ideal é que seja formal e também informal, ser conquistado, tá? A liderança, ela é objeto de estudo de várias áreas da administração. Aqui tem um autor, né? Vários autores, melhor dizendo, o Arbenz. Ele diz assim, que a liderança é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida, na qual os líderes têm em comum 4 competências vitais. Porque às vezes as pessoas pensam que uma pessoa já nasceu líder, que tem um dom. Na verdade, praticamente nada nessa vida é dom, porque a gente pode conseguir com esforço se tornar bom em qualquer área que a gente queira, né? Pode dizer que uns têm mais pretensão, outros menos, mas não é o dom que define quem é de fato bom, né? O dom pode ajudar, mas sem esforço não adianta. Então, é a mesma coisa a liderança.
a liderança é competências que podem ser desenvolvidas. E aí são o Benes lista 4 aqui, olha: gerência de atenção, líderes despertam a atenção e o comprometimento. Aqui, eu, quanto professor, tenho que lidar bastante com isso, né? Na sala de aula, às vezes eu estou ministrando aula e o aluno está lá no celular. E eu não reclamo disso, não tendo a reclamar, porque é como o mundo está funcionando. Muitas vezes, se eu estivesse lá no lugar do aluno, também poderia estar vendo o celular numa aula. Assim, o meu objetivo é conseguir disputar ali. Tentar, eu não estou conseguindo ganhar porque eu preciso melhorar, né? É muito difícil, claro, né? Principalmente com as pessoas mais novas aí, que tem um problema de dispersão. Mas a gente tem que lutar para isso, para conseguir chamar a atenção, né? Para conseguir persuadir nesse sentido. Gerência de significado. Os líderes são hábeis comunicadores, não tem que saber se comunicar. A gerência de confiança. Líderes. A confiança reflete na consistência de propósito no tratamento concedido aos colegas. Tá? Eu vou colocar só assim. Então, olha só. A confiança é algo muito importante na sociedade. A sociedade, ela não funciona sem confiança. Nenhuma sociedade funciona sem confiança. Por exemplo, quando você vai no médico, você confia no trabalho desse profissional. Tem até um diploma lá, que provavelmente eles colocam, né, de onde ele se formou. E você acredita que aquilo tem validade. Por isso que você confia a sua saúde ao médico. Ele vai fazer uma receita, ele pode fazer uma cirurgia e você vai confiar. Normalmente você confia nele. Mesmo que você não tenha vivido, por exemplo, você não cursou a graduação com ele, nem sabe se ele foi um bom ou mau aluno, mas ele conseguiu ali aquele título. E assim como várias outras coisas, quando você entra no avião, você confia no piloto, mesmo sem conhecer. Então, a sociedade, ela gira em torno da confiança. Tá? É claro que não quer dizer para você ficar confiando cegamente em todo mundo, mas sem confiança, a sociedade acaba, aliás, com pouca confiança, com baixa confiança, a sociedade muitas vezes não consegue se desenvolver. E no Brasil, alguns estudos mostram que o nível de confiança é muito baixo das pessoas umas nas outras. Você tem ali até a própria mídia reforçando sempre isso, né? Dizendo, tá muito perigoso. Claro que os índices são altos, mas a mídia acaba usando muito mais isso para a questão de audiência, né? Você vê esses programas sensacionalistas que tem na TV. E aí, por exemplo, o Brasil tem um grande custo com o cartório. Cartório é um certificado de confiança. Você precisa da assinatura em cartório para reconhecer muita coisa. Mas por quê? Você não confia na pessoa. Por isso que você quer que ela reconheça em cartório o documento, enfim. E aí é um custo para ela, é um custo para quem vai emitir. Só quem ganha são os cartórios. Mas isso aí, um contrato de negócio numa empresa, precisa de 2 assinaturas de cada um dos gerentes aí da empresa. E aí, se for R$10, é R$40 de custo transacional, né? 20 de cada. Isso pode parecer pouco, mas se forem muitos contratos, além da questão também do tempo, principalmente, o tempo e dinheiro, torna o negócio muito menos viável, né? E aí isso faz com que, essa falta de confiança faz com que menos negócios sejam feitos no país e o país tenha dificuldade de se desenvolver. Tem estudo que mostra isso, a relação de confiança com desenvolvimento. E o Brasil é um dos países que as pessoas são mais desconfiadas. Isso talvez seja um dos maiores problemas para a gente se desenvolver quanto país. Gerência de si próprio. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala de liderança, a gente pensa assim, líder com seus subordinados, mas tem que ter o líder com ele mesmo, a reflexão do líder. Líderes conseguem identificar e utilizar plenamente seus pontos fortes, bem como aceitar e buscar e melhorar seus pontos fracos. Essa segunda parte, às vezes, é uma da maior dificuldade, porque a pessoa na posição de liderança, ela pensa que ela sabe tudo, e ela, às vezes, não quer se curvar diante dos liderados. Mas um bom líder sabe o momento certo de se curvar, porque ele sabe que ele não sabe tudo. Tem vezes que um liderado vai saber mais do que ele.
próprio Steve Jobs, mesmo com um estilo de liderança mais autocrático, falava que tinha vezes que ele tinha que escutar os engenheiros. Na maioria das vezes ele escutava mais os engenheiros que eram subordinados a ele na Apple, porque ele confiava nesses engenheiros e ele sabia que os caras eram melhores do que ele. Ele falava, se o cara não for melhor que eu, não adianta eu contratar. Eu vou contratar sempre alguém que seja melhor que eu. Claro que isso não em tudo, né? Em determinadas áreas específicas. Então o líder ele tem que chamar pessoas que são melhores que eles, né? Se você tem, sempre dou esse exemplo, você tem lá um negócio de um restaurante, mas você não entende contabilidade, você vai contratar um contador. E aí você vai ter que respeitar a autoridade desse contador nessa área da contabilidade. E você vai ter que confiar nele, claro. Porque você pode ser o chefe dele, no geral, do negócio. Mas em questão de contabilidade, é como se ele fosse seu chefe. Tá? E aí, isso aqui é muito importante, você reconhecer seus pontos fracos. Imagine se você começa a discutir sobre contabilidade com o contador, sem ter conhecimento. Aí é muito ser cabeça dura. Vamos lá. Outro autor, Likert, ele traz 4 sistemas de liderança, os perfis de liderança. E assim, tem aqui tipo, não é degradê a palavra certa, mas você tem aqui uma subida do sentido de autoridade para democrático, liberal, né? Um líder mais democrático. Então, você tem ali no processo decisório o sistema 1 mais centralizado, o sistema 2 centralizado na cúpula, na parte estratégica da organização. Aqui as decisões são mais delegadas e no sistema 4 é mais descentralizado. A gente fala também muito em estilos de liderança. Aqui no 1 a gente tem um estilo mais autoritário, um estilo mais democrático, que está aqui entre esses dois, principalmente no consultivo, e um estilo liberal, em que os subordinados participam de todo o processo decisório, por exemplo. No democrático, o processo decisório ele é consultado aos subordinados, mas quem toma a decisão são os gestores estratégicos. Aqui não, no autoritário ele é todo pelo gestor estratégico que toma as decisões. O sistema de comunicação aqui é precário, a comunicação só corre de cima para baixo, tá? Não tem nenhum feedback aí do trabalhador para os seus superiores. Aqui nesse segundo sistema permite algumas sugestões, mas ele é majoritariamente vertical, como nesse primeiro, embora com alguma flexibilidade. Aqui você já tem um componente vertical adequado, com alguma coisa horizontal já. Horizontal no sentido de ter diálogo entre os liderados. Aqui você tem o sistema de comunicação eficiente em todos os sentidos, tá? O relacionamento interpessoal aqui no sistema 1 ele é de desconfiança. No sistema 2 ele é precário, ele é visto sempre como uma ameaça. Aqui você tem uma valorização maior da organização informal e da confiança. E aqui você tem mais ênfase no trabalho em equipe e na participação. O sistema de punição e recompensa. Aqui no sistema 1 você só tem punições, aqui você tem mais punições, mas há alguma recompensa. Aqui as punições são mais raras e há mais recompensas materiais que sociais, apesar disso. E aqui você tem mais recompensas sociais, tá? E só que as recompensas materiais também existem. A gente pode dizer, de modo geral, que esse sistema 4 de Likert seria o ideal, embora para a gestão de pessoas, sim. Mas, embora para a empresa, nem sempre o que é ideal para os subordinados é o ideal para a empresa. É uma das críticas que se faz à teoria das relações humanas, quando ela é muito ingênua. Então, se você, por exemplo, for assim em alguma empresa, pode ser com que isso reduza a sua produtividade, seu lucro, as pessoas começam a fazer corpo mole ou algo do tipo, ou não ter uma organização. Então, em termos de lucratividade, vai depender da característica das empresas, embora também hoje, no sentido do mundo mais dinâmico, esse 4 também seja bom para a produtividade na maioria dos contextos. Mas em termos de relacionamento interpessoais, o ideal sim é o 4, tá? O sistema 4 de Likert. O processo decisório, a gente até falou ali no sistema de Likert, mas esse é outro ponto da teoria comportamental.
é todo um estudo que se faz nos motivos que levam as pessoas a fazer certas escolhas, tá? Então é algo bem genérico. Você tem etapas do processo decisório, não existe só essas etapas aqui, esse conjunto de etapas na literatura, você pode ter vários autores, mas aqui é só para a gente ter uma noção. Então, é um ciclo, né? Não tem aí início nem fim, mas a gente começa de forma didática pela identificação da situação. Depois vem um chamado diagnóstico da situação, desenvolvimento de alternativas, avaliação de alternativas, seleção e implementação, e monitoramento e feedback do que foi selecionado. Isso é o que a gente faz naturalmente, intuitivamente, no nosso processo decisório, né? Tanto na vida pessoal, mas também na vida empresarial. O Simon propôs o estudo das decisões em diversos critérios. Ele trata da racionalidade limitada, significa que o homem ele tenta ser racional, mas ele não consegue. Por quê? A ideia da chamada abordagem clássica da administração é que o homem sempre toma decisões racionais, aquela que vai buscar aumentar a produtividade, ele sempre está fazendo esse cálculo. Acontece que não tem como alguém ter todas as informações. Por isso que a nossa racionalidade vai ser baseada no limite de informações que a gente tem. Inclusive, a informação, mesmo sem todas as informações, a gente já tem muita informação. A gente vai ter também um limite de processamento e análise dessas informações. Por isso que a nossa racionalidade é limitada. A gente não tem tempo também para analisar todas essas informações e tomar uma decisão. Tá? Por isso que você tem imperfeição nas decisões. Claro, né? Nós somos humanos. Você tem relatividade. Uma determinada decisão tomada numa empresa pode ser boa para um determinado grupo dentro da empresa e ruim para outro. Então, você tem isso aqui. Você tem hierarquização das decisões, definir prioridades, né, do que deve ser feito. E aí cada um também tem sua hierarquia na tomada de decisões. Se conseguir o objetivo principal, a gente vai para os secundários e você tem níveis. Racionalidade administrativa, tenta racionalizar também a gestão, mas cabe também aqui a questão de ser limitada. E a influência organizacional, do contexto geral, não só da organização, mas da cultura que aquela empresa ou aquele gestor está submetido. Isso vai influenciar, claro, as decisões, né? O grande dilema, talvez, da sociedade seja isso, se a gente tem de fato um livre-arbítrio ou se é tudo muito determinista. Provavelmente a gente está no meio termo aí, né? Eu acho que as pessoas tendem a acreditar que seja isso. Nem tudo que a gente escolhe, a gente não sofre influência, como se fosse um livre-arbítrio pleno, mas também nem tudo que a gente escolhe foi pré-determinado, como se a gente não tivesse nenhum poder de decisão aí, né? Acho até que esse segundo ponto é pior. Você acreditar que tudo é determinado, você acaba isentando aí as pessoas até de responsabilidade e culpa por erros, né? E inclusive por crimes. Então, mas você não pode negar a influência do meio que você está submetido, né? Não que ele determine, mas ele influencia sim. E aí você tem a comparação do processo decisório clássico, lá da abordagem clássica comportamental. Então, do ponto de vista clássico, você tem o problema claramente definido, a racionalidade plena, né? Conhecimento de todas as alternativas, escolha da alternativa ótima e ação administrativa. Do ponto de vista comportamental, o problema não vai estar claramente definido, porque você tem limitação cognitiva e nem tem todas as informações. E assim, você também não vai ter todas as alternativas e também não vai saber as consequências delas. A escolha vai ser a alternativa satisfatória, aquela que tem menos risco e traz um retorno adequado para o risco assumido. E assim, a ação administrativa vai ser baseada em parâmetros diferentes. Nos dois vai ter ação administrativa, mas os parâmetros são diferentes. E aí a gente tem que saber a diferença de objetivos individuais para objetivos organizacionais. Na gestão, na abordagem clássica,
o pressuposto é que ambos são concomitantes. Quando você alcança os objetivos individuais, você alcança os objetivos organizacionais, que na verdade o mais importante são os objetivos organizacionais. Quando você os alcança e a empresa cresce, os indivíduos passam a ter um salário melhor e o objetivo individual é visto somente como aumento de renda, né, dos trabalhadores. E nem sempre é só isso. Na abordagem comportamental é assim. Objetivos organizacionais é o que a organização pretende alcançar: lucro, produtividade, qualidade, redução, custo, participação no mercado, cliente. Isso aqui, essa teoria chama de eficácia. O termo eficácia na administração, ele muda conforme a teoria. Tá? Embora seja mais difundido o termo eficácia como alcance dos resultados e eficiência como os meios, no uso dos meios para o alcance desses resultados, se você usou de forma eficiente os meios. Esse aqui é o conceito mais difundido desses dois aqui, né, desses dois termos, mas eles mudam na literatura, né? Você tem, na teoria das relações humanas, eficácia significa isso aqui, a organização atingir os seus objetivos. Eficiência, na verdade, para as duas teorias, eficácia significa isso, tanto a clássica como a comportamental. O que muda é o conceito de eficiência, porque enquanto que eficiência para a clássica é a organização usar o mínimo de recursos possíveis para alcançar o resultado almejado, e aí inclui recursos materiais, financeiros, humanos, para comportamental não é isso. Para comportamental, a eficiência está relacionada aos objetivos individuais, não organizacionais. Aí inclui salários, benefícios sociais, segurança, estabilidade, emprego, condições, crescimento profissional. Só a gente pensar aqui no salário. Vamos pegar só essa variável para a gente ver aqui a diferença num exemplo. Imagina que uma organização ela conseguiu aqui seu objetivo de lucro almejado, né? Um resultado que foi planejado e eles conseguiram. Então foi eficaz nesse ponto de vista, independente de qual teoria a gente está pensando. Agora, se ela conseguiu isso reduzindo os salários e tendo menor custo, para a teoria clássica, foi eficiente, porque teve redução de custo, então conseguiu o resultado com o mínimo de custo possível, ou seja, eficiência. Mas, para a teoria comportamental, não, porque a eficiência está nos indivíduos. Os indivíduos não estão satisfeitos, podem não estar satisfeitos com um salário reduzido. Provavelmente não, então você não foi eficiente. Essa é a diferença.